Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. No vídeo anterior eu comentei o Manifesto do Partido Comunista, uma obra pequena, e comecei a comentar esse monumento de obra que é Grundrisses, né, Manifesto Econômico. Eu parei na página 2 da apostila aula 15 que eu lhes enviei e vou continuar comentando essa obra. Tem várias coisas que são interessantes para uma reflexão, além dos conceitos que vocês já adquiriram em Marx e Engels. Pretendo fechar esse autor nesse vídeo, talvez mais um no máximo, para podermos seguir adiante e iniciar Florestan Fernandes. Bom, ele começa aqui com algumas frases que elas são bastante impactantes. A mercadoria adquire dupla existência, uma natural e outra puramente econômica. Aqui eu vou ler outra parte para poder comentar junto. O valor de troca adquire uma existência separada e desprendida do produto. O dinheiro, o que aparecia originalmente como um meio para o fomento da produção, converte-se em uma relação estranha aos produtores. Qual que é a dupla essência da mercadoria? Uma coisa é o que ela é em si. Você compra algo pela sua função. Quando eu compro, por exemplo, deixa eu imaginar um objeto qualquer aqui. Eu compro um chinelo, eu penso na utilidade que o chinelo vai ter. Então ele existe para mim enquanto uma utilidade direta, para calçar os pés. A outra utilidade, a outra existência da mercadoria, não se refere à utilidade, mas ao seu valor. Então ela é uma coisa enquanto valor de uso e outra coisa enquanto valor de troca. O Marx ele vai trabalhar bem essa noção de valor de uso e valor de troca. Deixa eu dar um exemplo da água que fica um pouco mais fácil para a gente. A água, por exemplo, ela tem um alto valor de uso e um valor de troca. Agora estamos na seca, né? Mas em geral no Brasil o valor de troca dela é baixo. Você não consegue vender a água por um preço muito alto. O ouro, se você for pensar para as necessidades imediatas, o valor de uso dele é bem limitado, no máximo como adorno. Eu desconheço as outras utilizações do ouro, mas a meu ver, assim, de modo imediato e não científico, parece que a utilidade do ouro é bem pequena, enquanto que o valor de troca dele é super alto. Então toda mercadoria ela vai entrar em negociação através desse caráter dúplice. De um lado, o que ela vale por sua utilidade, de outro, o que ela vale pelo seu valor de troca. Na relação que seria, entre aspas, natural, o lógico seria você primar pelo valor de uso, né? Já que o que importa é o que você está fazendo com o produto. O produto existe em função da sua necessidade. Quando você vai comprar alguma coisa, você compra em função da necessidade. Mas há uma inversão completa. Quando você coloca o valor de troca, que ganha vida, que se sobrepõe à mercadoria, as pessoas não compram ou não produzem mais com base no valor de uso. Basta você imaginar como você compra coisas desnecessárias, como você acredita que para ser feliz precisa comprar determinado produto. Tudo isso está diretamente relacionado à questão de como o valor de troca se impôs a nós. Hoje, dificilmente a pessoa fala assim, eu vou comprar tal coisa porque ele é muito útil, eu só compro o que é útil. Muito do que nós compramos, nós nem precisamos. E aí tem mais uma chave da dominação capitalista, que para manter o dinheiro circulando, por assim dizer, para trocar de mãos, num sistema de troca, cada vez que o dinheiro sai de uma mão, de um dono e vai para outro, há um lucro, né? Há uma remuneração. Então, para que esse dinheiro circule na sociedade, é necessário criar necessidades não necessárias. Ou seja, você compra sem precisar. Bom, essa é um pouco da crítica marxista. Espero que você tenha diferenciado aí valor de uso de valor de troca. É tranquilo. A circulação da mercadoria, ela só pode circular quando ela é transformada idealmente em dinheiro. Marx está escrevendo isso. Ou seja, eu só posso vender se eu transformar em dinheiro. Um produto que ele não foi quantificado ainda, ele é um problema. Ele tem que ser aceito coletivamente. Então, eu estou com um carro X, acabei de reformar.
você precisa determinar qual que é o preço. Ah, vale tantos dólares. A partir do momento que ele tiver um preço, ele pode circular e ser inserido nesse sistema de trocas. Apenas a venda pode determinar o preço e somente a venda frequente pode determinar um padrão. Para você saber qual que é o preço de determinado produto, você vai julgar uma média. Então, um carro, por exemplo, o que faz um Corsa sedã valer tantos mil? O fato do preço que ele é pago, que ele é vendido. Ah, ele foi vendido a tanto. Quando você vai comprar alguma coisa particular, a pessoa chega, eu quero 20 mil em tal produto. Ah, não, eu não vou pagar 20. Eu vi na internet, os caras estão pagando 15 nesse mesmo produto. E você está me pedindo 20. Então você percebe que a compra e venda determina o valor do produto, que já não é mais esse produtor que vai determinar o valor, mas a necessidade de compra e venda. Não é você que fala meu carro vale tanto. O preço do seu carro, na perspectiva marxista, é determinado pelo padrão de valores difundidos e aceitos socialmente. Bom, aqui tem um comentário que eu deixei a respeito do trabalho necessário, a respeito de como evolui, mas eu vou para a página 3, vocês leem esse comentário depois da página 2, da página 3, e eu vou comentar a página 3 a respeito da primeira seção do capítulo 3 do Capital. A produção interna adquire uma tendência direcionada à circulação, ao pôr valores de troca e o círculo das necessidades é ampliado. Já comentei com vocês isso, sobre como, à medida que o capitalismo se desenvolve, nós precisamos de mais coisas. Precisamos comprar mais. E um detalhe, quando você compra mais, você se insere ainda mais no mercado de trabalho. Por exemplo, uma vida minimalista. Uma pessoa que leva uma vida minimalista, ele tende a precisar trabalhar menos para bancar a vida. Quando você ganha mais no emprego, teu pai estava ganhando 5 mil por mês, foi promovido, começou a ganhar 17 mil por mês. O padrão de vida dele sobe para que ele não diminua sua carga horária. Então ele não vai manter a mesma despesa que ele tinha com 5 mil e ficar acumulando. Vai subir o padrão de vida. Essa é a característica do capitalismo, de fazer com que os teus gastos subam à medida que o teu salário suba. Porque aí você vai estar sempre inserido no sistema, sempre fazendo girar a circulação, né? A circulação nada mais é que isso. Essa troca de produto, dinheiro, dinheiro que transforma em produto, produto que transforma em dinheiro. Essa que o Marx chama capital que se auto-reproduz. Capital que vira dinheiro, dinheiro que vira material para capital, capital que vira mais dinheiro. Bom, não estou dando as definições clássicas de capital, né? Estou usando o jargão comum aqui. O valor de uso devém valor de uso por meio do valor de troca, e que o valor de troca media a si mesmo por meio do valor de uso. Também já comentei com vocês as diferenças ali. O Marx dá uma definição de capital como não trabalho no Grundrissens. Para ele, a característica do capital é não produzir, é não trabalhar, né? É apenas especular com o trabalho alheio. Capital do trabalhador para o burguês é o tempo no trabalho. Ou seja, um burguês olhando o capital, ele olha o trabalhador pelo que ele vale, pelo que ele produz. E deveria ser o tempo de interrupção do trabalho. Então, nós só temos valor na perspectiva de Marx para o trabalhador à medida que estamos trabalhando. O trabalhador que for diligente e ascético em poupar e se afastar da vida social, o cara que trabalha e que ele não vai gastar, que ele economiza, da educação, com foco em economizar para o tempo de crise, estará diante de qualquer possibilidade de compreender o mundo. O Marx está dizendo assim, você pode economizar, você pode se afastar de tudo, você pode não comprar roupas boas, vou usar o termo de hoje, o exemplo de hoje, do 21. Você pode não comprar carro, você pode não fazer faculdade nenhuma, só trabalhar e economizar. Na primeira nuance que der, primeira flutuação séria do mercado, você corre um risco de ficar falido e ver as economias de 30, 40 anos ir pelo ralo, né? É o que o Marx está nos dizendo aqui. O final do processo é o produto, no qual a matéria-prima aparece unida ao trabalho. Aqui também tem a definição de produto.
O trabalho só é produtivo na medida em que produz o seu próprio contrário, ou seja, só é produtivo na medida que produz capital. Não sei se vocês conseguem entender aqui, só o trabalho, ele, na perspectiva do Marx, ele é um absurdo, né? Porque ele produz capital e o capital é o contrário de trabalho, é o que não é trabalho. O trabalho, valor de uso para o capital, para o trabalhador, simples valor de troca. O que o Marx está dizendo? Para que o capital venda o produto do trabalho, é preciso que um valor de uso seja agregado, é preciso que haja uma demanda. Para o trabalhador, tudo que ele produz só importa enquanto valor de troca. Você está lá numa fábrica da Renault, por exemplo, você não está muito preocupado com o produto final. Quem vai se preocupar com o produto final e com a negociação são os capitalistas. Você quer saber em relação ao quanto que o teu trabalho vai ser trocado, qual o salário que vai ser pago. Aqui uma constatação. Se um trabalhador necessita de 8 horas para produzir dada quantia necessária de produto para remunerar o capital, com o aumento da produção proveniente do melhoramento dos meios de produção, suas horas de trabalho não diminuirão e seu valor de salário tende a diminuir. Ainda que produza mais, não será por essa produção remunerado, mas ao contrário, terá um distanciamento do produto do seu lucro. Vamos fazer uma pausa respiratória aqui para explicar esse Grundrisse, que é um parágrafo grande. Eu vou explicar e depois você lê novamente para ficar para a tua compreensão. Ele está dizendo assim: existe o lucro do capital. O lucro do capital, grosseiramente explicando aqui para vocês, é a diferença entre o que é pago, o que é gasto com mão de obra e matéria-prima e o produto final vendido. Esse é o lucro, certo? Lucro não se confunde com mais-valia. Lucro, eu paguei 10 de matéria-prima, paguei 10 de trabalho remunerado, paguei 5 na manutenção dos meios de produção, eu paguei 25 e eu vendo o produto por 30. Esse é o lucro, certo? É o que eu lucrei em relação ao que eu gastei. É o lucro do capital. Existe a mais-valia, que eu já expliquei para vocês como é, que é o trabalho extra. Digamos assim, para o capital se manter, para ele lucrar e ser remunerado, digamos que precisa um trabalhador trabalhar 10 horas. 10 horas por dia. 100 trabalhadores trabalhando 10 horas é capaz de proporcionar o lucro do capital, que é esse sistema que eu mostrei para vocês agora, manter tudo funcionando e manter equilibrado as contas. Esses 100 trabalhadores, 10 horas por dia, produzem 1000 produtos X. Se por acaso os meios de produção forem revolucionados por uma tecnologia, os mesmos 1000 produtos passam a ser produzidos em apenas 1 hora pelo mesmo tanto de trabalhador. Qual seria a lógica? A lógica seria o trabalhador diminuir sua carga horária ou então ter seu salário aumentado de acordo com a perspectiva de sua produção. Vocês percebem que se 1000 era suficiente para remunerar o capital, se eu passo a produzir 10.000 devido a uma mudança na máquina, não acontece do trabalhador ter o seu salário aumentado, ou não acontece dele ter a carga de trabalho reduzida. O que acontece é, ou a maioria dos empregados serem demitidos, serem colocados na rua. Se uma máquina faz a função de 10 empregados, eu mando os 10 embora, mando 9 embora, deixo um operando a máquina, e esse um vai trabalhar a mesma carga horária, vai ter 9 outros concorrentes dele, ou seja, ele vai ser um cara que vai ficar bem quietinho na empresa, porque se ele abrir a boca tem mais 9 para entrar no lugar dele, vai ser o mais dócil possível, e o empregador continuará obtendo essa mais-valia. É essa que é a crítica do Marx em relação ao trabalho. O empregador fala assim: não, eu preciso da produção, eu preciso de tanto para pagar minhas contas. A produção sobe e a meta só aumenta. Eu já trabalhei em indústrias, é muito engraçado. A pessoa te dá uma meta X, uma meta absurda de cumprir. Você acaba cumprindo essa meta, quando chega na próxima semana, tem mais um trechinho da meta. Eles vão aumentando a meta progressivamente. Você que já trabalhou em empresa, em indústria, você sabe como é.
o empregador ele não aceita diminuir a meta, sempre aumenta. Então o lucro dele, a mais-valia, ele tem mais trabalho do que o necessário. E aí vai outro conceito marxista, que é o conceito de trabalho necessário. Trabalho necessário para o empregador é o trabalho suficiente para ele remunerar o capital. Ele investe, ele tem o direito de ter o seu retorno. Agora, todo o trabalho extra, todo o trabalho que está além do trabalho necessário, constitui-se em mais-valia, ou seja, um lucro. Eu usei o termo lucro aqui para facilitar, mas não é o termo que o Marx utiliza. Até porque o lucro é aquele que eu expliquei para vocês lá atrás. A diferença entre o que o trabalho teria que entre o que o trabalhador teria que trabalhar para pagar o empresário e o que ele trabalha extra é chamado de mais-valia. Então, se ele precisava trabalhar 1 hora por dia, trabalha 10, ele dá 9 horas de mais-valia para o proprietário dos meios de produção. E ele não fica com mais nada. O capital se fortalece e o empregado acaba se enfraquecendo cada vez mais. É essa a crítica. Porque, raciocinam comigo aqui, quando há um desenvolvimento tecnológico, vocês sabem que nenhum desenvolvimento tecnológico é de um cidadão só, né? Tirando aí, hoje em dia até que pode ser, né? Tem lá os seus gênios da computação, mas mesmo uma Microsoft, ela é feita em várias pessoas, se apoia em inventos já inventados por outras pessoas. Ou seja, é uma construção histórica, depende da participação de vários indivíduos. Então o cidadão acha um meio de produzir mais. Qual que é a lógica? Se lá na idade do bronze, não, lá na Idade Média, eu precisava trabalhar 15 horas porque a minha capacidade de produção era reduzida, hoje eu aumentei a minha capacidade de produção absurdamente. Por que a minha carga horária de trabalho não cai na mesma proporção que a tecnologia de produção desenvolve? Por que eu não trabalho menos? Por que eu não posso trabalhar menos? Já que agora, com 1 hora, eu produzo o que 100, 200 trabalhadores produziam na Idade Média. Essa é a questão de Marx. Por que eu não trabalho menos? Porque o empregador, ele está falando aqui o burguês, não está falando empregador de mercado, não está falando dono de mercadinho. Quando eu falo empregador, estou falando do burguês, na perspectiva do Marx. Porque o empregador, ele fica com o lucro do trabalhador. É essa a resolução clara da teoria marxista. Um grande capitalista não permite que o trabalhador trabalhe menos que o necessário. Cada vez vai ter que trabalhar mais, sendo que para Marx deveria trabalhar somente o necessário para remunerar o capital. E o Marx, ele já, para finalizar esse vídeo, e aí eu farei o último da série sobre Marx, o próximo, ele define riqueza. Riqueza é tempo disponível e mais nada. Então, cada vez que o empregador faz com que você trabalhe mais que o necessário para remunerar o capital, ele está roubando uma riqueza sua. Certo? Tranquilo? Eu trouxe alguns conceitos que eles são bem complexos aqui, porque o léxico marxista, ele é um léxico que exige aprofundamento. Então, às vezes eu penso em colocar, por exemplo, a questão da definição do lucro. O lucro é a diferença entre o valor gasto e o valor do produto final. Então, você gastou 25, se você vender por 30, você tem 30 de lucro. A mais-valia é a diferença entre o trabalho necessário para pagar, para custear, remunerar o capital, e o trabalho extra, aquilo que não precisava ser feito. Por exemplo, se eu gasto 2 horas para remunerar o capital, para ele tirar seu lucro, e eu trabalho 10, eu dou 8 horas de mais-valia. Então eu espero que vocês tenham entendido essa diferença entre lucro e mais-valia. Tenham entendido por que o Marx questiona a relação de produção, questiona de certa maneira, porque se a tecnologia avança, é lógico, é razoável presumir que com o avanço da tecnologia, a minha carga horária de trabalho deve reduzir. Mas eu não preciso contar para vocês que, pensando no século XX, nós estamos com o século XX aí, 21 avançando, permanecemos com uma carga horária de 8, 9. Carga horária tida bem intensa se for pensar em relação aos grandes capitalistas. Trabalhamos muito porque há trabalhos que são perdidos.
No próximo vídeo eu falarei sobre esses trabalhos que aumentam o trabalho necessário dos demais trabalhadores. Tranquilo?